hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação, Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Bom dia a todos. Salve Maria. Que bom, que alegria estarmos reunidos mais uma vez nesta manhã de quinta-feira. Hoje uma manhã fria, hein, Michel? Hoje já faz o cafezinho aí, porque hoje aquele friozinho gostoso, sabe? Aquele dia que você fala assim que a sua primeira vitória é sair da cama. É hoje, graças a Deus. Quero acolher com muito carinho você que já está aí, sintonizado conosco, conectado conosco, através da Rádio Santa Rita de Cássia e também Conexão Católica. Meu muito bom dia a cada um de vocês. Vamos juntos meditar na vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele nada tem sentido, inclusive a vida. Quero acolher com muito carinho. Vamos, olha, já estou dando aqui no meu site aqui, dando um bom dia a você que já está conosco. E aproveito e peço também, marque seus amigos aí, compartilhe com seus contatos. Vamos consagrar nossa manhã com a oração? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos-nos ser pecadores, perdoemo-nos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que você tanto ama, mas já partiu para a casa do Pai. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Mais uma vez quero agradecer a alegria de ter a certeza de estar aqui e você aí do outro lado, participando conosco, colaborando conosco, sei de perto ou de longe, que nos motiva, que nos incentiva a sempre estarmos aqui meditando, refletindo sobre essa grande importância da vida eterna. Acreditar na vida eterna
não somente para o consolo da nossa própria tristeza, angústia, dor, mas sobretudo para vivermos a nossa vida com o foco na salvação e, sobretudo, viver bem. Falamos aqui muito de morte, mas para falar da vida, para ressaltar, para fortalecer, para nos colocar dentro da dimensão da vida, a palavra de Deus que nos orienta. Estamos aí encerrando o mês de setembro e nós aprendemos que nesse mês nós meditamos sobre a Bíblia, refletimos sobre a Bíblia, esse tempo especial para nos lembrarmos da importância da palavra de Deus em nossas vidas. Muitos e muitos lugares, graças a Deus, estão realizando aí cursos bíblicos. Não é que a gente tem que ver a Bíblia só no mês de setembro. É para aumentar a nossa intimidade, o nosso carinho, nossa confiança, abrir a nossa mente para entender, rezar, refletir a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Já ouvi isso. Um livro de história antiga. Não. A Bíblia é a voz de Deus falando diretamente no nosso coração. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho quando, sobretudo, nos sentimos na escuridão. Especialmente quando a dor, a angústia, o sofrimento, a incerteza, a falta de fé e decisão, a tristeza do luto nos invade. Na Bíblia, nós encontramos força. Nela encontramos relatos de pessoas que enfrentaram perdas e superaram, porque Deus orientou. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da história de Jó, que perdeu tudo na vida, mas não perdeu a fé, se manteve fiel, e a gente vê terminando a história dele falando que o que ele perdeu, ele ganhou 3 vezes mais, 10 vezes mais, muitas vezes mais. Encontramos, por exemplo, os Salmos, grande oportunidade de oração, onde Davi expressa a sua angústia e sua confiança em Deus. O Salmo nos fortalece nesse sentido. Ainda, eu estava lembrando aquele Salmo tão famoso, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Virou a ter uma música bonita de consolo que serve para nos ajudar a se fortalecer, principalmente diante do luto. Portanto, a Bíblia, ela nos consola, simplesmente ou principalmente porque nos lembra que não estamos sozinhos em nossa dor. A Bíblia nos dá palavras de esperança, nos ensina, sobretudo e principalmente, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vida eterna, nos apontando para Jesus, o príncipe da paz, o Senhor da nossa vida. Portanto, esse mês somos chamados, quantas histórias, né, em relação à palavra de Deus. Aquela de ao menos tirar o pó daquela página que está na estante, né? Michel? Quantas histórias a gente vê. Eu sempre conto pro pessoal lá na Santo Agostinho, uma história que o padre, uma vez, ele foi almoçar na casa do povo, né? Aí aqueles talheres chiques lá, né? Todo dourado. O senhor contou essa aqui, o senhor contou. Já contei aqui, né? Contou. Pois é. Mas se quiser contar de novo, a história é boa. Aí, o pessoal, o padre quando foi embora, o pessoal falou, o padre roubou a nossa colher. Procuraram a colher, não achou, o padre roubou a colher. Já é um absurdo, né? Já é um absurdo julgar. Já começa daí o absurdo. E aí, ficaram com aquilo na cabeça, né? Até que um dia, alguém teve coragem e falou, padre, nossa colher sumiu, o senhor pegou? Não, eu deixei dentro da Bíblia. Olha aí que maravilha, hein? Tá vendo? Na Bíblia a gente conta também até de não julgar as pessoas. Enfim, quando lemos a palavra de Deus, nós sentimos o Espírito Santo que nos abre, que nos abraça, que nos consola, que nos fortalece, sobretudo sussurrando em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, nos dando aquela certeza de que Ele está conosco, de que Ele está
sobretudo aquela palavra bonita que eu sempre gosto quando ouço na Bíblia: não tenhais medo. Então, meu irmão, minha irmã, quando a dor do luto vier, não se desespere. Eu penso que visualizem o rosto de Jesus, cheio de compaixão e amor, enxugando as lágrimas, dando força. Sintam o abraço de Deus que nunca nos abandonará. E assim a Bíblia é essa força que nós podemos ter. Vamos pegar Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 a 5 e de 6 a 7. Aqui na minha Bíblia está na página 2084. Apocalipse 21, versículos de 1 a 5, 5a e 6b a 7. Aqui diz assim: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. O mar já não existe. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está assentado no trono diz: eis que eu renovo todas as coisas. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonita essa palavra aqui. Não sei se você consegue sentir a promessa de Deus. É lógico que ela se cumpre, manifestada em Jesus Cristo, que é revelado nas Sagradas Escrituras. A Escritura seja sempre a nossa esperança, a nossa força e o nosso consolo, para que possamos viver cada dia essa certeza de que a vida eterna é a nossa herança e de que o amor de Deus é o mais poderoso dom e a realidade do universo em nossa vida. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, estamos no penúltimo versículo. E olha, uma trajetória bonita para compreender esse livro que é tão perfeito para nos mostrar a revelação de Deus. Dentre os 73 livros da Bíblia, sabia que tem um livro que tem gente que tem medo ainda, Michel? Sabia disso? Bom dia, Michel. Bom Já dia, te dei Padre, bom dia. sua bênção. Sabia que... Tem um livro que o povo tem medo? Tem. Do Apocalipse, será? Tem gente que tem medo do Apocalipse. É. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando assim: não gosto de ler Apocalipse, não, eu tenho medo. Mostra muitas coisas ruins lá, feias, não sei o quê. E tem gente que ainda fala, por exemplo, ainda vai acontecer, como diz o Apocalipse, né? Não, meu irmão, minha irmã, não tem mais nada para acontecer do que já está na palavra de Deus. E o livro do Apocalipse é uma perfeição de mostrar como já foi realizado aquilo que Deus tinha para se revelar. Não tem mais nada a ser revelado da palavra de Deus. É a linguagem que é diferenciada por causa do contexto e da época. Então, hoje nós somos convidados a refletir essa página do livro do Apocalipse, que, no geral, é uma promessa
que deve tocar o mais profundo do nosso ser, do nosso coração. Uma promessa que ressoa com a esperança que todos nós anelamos essa certeza em nosso coração. Todos nós possamos confiar e fazer essa aliança de fé, esse compromisso. Aqui São João, nesse capítulo 21 do livro do Apocalipse, ele nos descreve essa visão que a princípio pode parecer uma coisa muito distante, mas que é, na verdade, a nossa mais íntima e verdadeira realidade. O que São João está nos mostrando é aquilo que nós devemos visualizar. Quando ele diz, viu um novo céu, uma nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, como uma noiva adornada para seu esposo. E então uma voz forte proclamou, eis a morada de Deus entre os homens. Ele vai morar no meio deles. Que bonito. Essa passagem nos fala profundamente do amor de Deus, um amor tão grande que ele deseja habitar em nós. Ou, melhor, ele deseja habitar conosco. Ele deseja vir aonde nós estamos. Pense comigo, vocês conseguem imaginar comigo assim, o Deus que criou o céu, a terra, o Deus que criou as galáxias, as estrelas, o Deus que sustenta o universo, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, o nosso Deus escolher fazer a sua morada entre nós. Então, veja, isso não é uma realidade de um rei que está distante, de alguém que está distante, mas no seu trono dourado, da sua vida de onipotência, de onisciência, de presença distante, se sentindo o melhor. Não. É a visão de um pai que anseia por estar perto de seus filhos, por fazer morada entre eles, por estar com eles. Que bonito. Em nossa vida, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós passamos por vales de lágrimas, não é verdade? Quem nunca passou por um vale de lágrimas, talvez você queira imaginar qual foi a maior força que você recebeu de Deus para superar a sua maior dor, sua maior dificuldade. Um vale de lágrimas, talvez da dor da perda, a angústia do luto, ou da descoberta de uma doença, ou de uma decepção do relacionamento, ou, enfim, o peso das preocupações diárias. Tudo isso pode nos fazer sentir que estamos abandonados, que estamos no deserto. E é aí que a palavra de Deus se torna tão poderosa. Porque no meio da nossa dor, da nossa dúvida, da nossa incerteza, das nossas angústias, das nossas dificuldades, no meio de tudo isso ele nos diz que ele enxugará toda lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor. Você já percebeu? Essa é a nossa esperança. Aqui nós estamos nos fortalecendo. Aqui nós estamos reabastecendo a nossa confiança. E essa promessa, então, ela não é apenas para um futuro distante. Vai acontecer ainda. Mas já estamos vivendo ela. Já começou em nossas vidas. Principalmente, sobretudo, através de Jesus Cristo, que também passou por tudo isso. Que também realizou tudo isso na sua vida. Como ele nos disse que, lá no Evangelho de Mateus, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho, quando ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então, o próprio Jesus nos mostra que não é algo tão distante para acontecer, como alguém ainda imagina que o livro do Apocalipse vai se realizar. Não, é algo que já aconteceu, principalmente, sobretudo, na pessoa de Jesus Cristo.
Você consegue pensar na imagem? Você consegue imaginar Jesus estendendo as mãos para você? Você consegue perceber aquelas mãos que curaram, aquelas mãos que curam os doentes, as mãos que acalmaram a tempestade, as mãos que foram pregadas na cruz por amor a nós? Ele nos convida a entregar a Ele o nosso fardo, a nossa dor, a nossa tristeza. E Ele nos promete que seu fardo é leve, seu jugo é suave. Amados irmãos e irmãs, Jesus não promete que a dor do luto irá desaparecer ou desaparecerá de forma instantaneamente, mas Ele nos diz e nos promete que estará conosco no meio delas, no meio da dor, no meio da angústia e sofrimento. Ele nos dá o seu consolo, sua paz e a certeza de que a morte não é o fim. Ela passa então a ser a porta de entrada para a vida eterna com Ele, na morada eterna, na Jerusalém celeste. Então, a ressurreição de Cristo é a prova que nós temos de mais concreto e visível e palpável que podemos experimentar e mergulhar dessa promessa de Deus que é tão real. Porque Ele venceu a morte e através dele nós também venceremos. Então, meditando esse livro do Apocalipse, na sua totalidade, mas sobretudo nesse capítulo 21, quando fala a imagem da Nova Jerusalém, é a certeza de que a dor de hoje será transformada na alegria eterna de amanhã. Então, quando a dor do luto vier, não se desespere. Confiem, rezem, tenham paz. Olhe, imagine, visualize, pense no rosto de Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, enxugando suas lágrimas. Sintam o abraço de Deus, o abraço do Pai que nunca o abandona. Lembre-se, e principalmente lembre-se, que a pessoa amada, que partiu, está na morada de Deus, onde não há mais dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Portanto, no livro do Apocalipse, nós ouvimos sobre esse novo céu, sobre essa nova terra, e é por isso que eu falava, e repito, a visão que São João nos dá é uma visão clara. Deus está fazendo todas as coisas novas, e Ele nos promete um lugar onde não haverá mais dor, luto ou sofrimento. Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar um mundo onde as lágrimas são enxugadas e a tristeza é substituída pela alegria eterna? Essa é a promessa de Deus. O amor que se renova e transforma nossas vidas a cada instante e para sempre. Os nossos sentimentos, quando se trata de pessoas ou família ou amigos que conhecidos que já partiram para a casa do Pai, conhecidos que já morreram, são primeiramente de profunda tristeza, é verdade. Primeira atitude de sentimento, primeira reação é de tristeza. Mas parece que sempre que as pessoas nos deixam essa dor, até veio aquela expressão, né? Puxa, fulano morreu antes do tempo. A gente sabe que vai acontecer, mas a dor é tanto que a gente acha que morreu antes do tempo. Mas a igreja, a nossa mãe, a igreja que nos acolhe, que nos consola, que nos santifica, ela nos convida a escutar a palavra de Deus, que nos traz sempre boa notícia. Apesar da natural emoção, tristeza, sofrimento, devemos então fazer esse esforço para meditar na palavra de Deus, para acolher a palavra de Deus que tem a verdade acerca do sentido da vida desse mundo e quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A verdade daquilo que é a nossa vida e que ela continua, que ela de fato constata que muitos sábios desse mundo, frequentemente, quando eles vão dar sua opinião sobre a vida eterna, quando interrogados acerca da morte,
Eles afirmam que tudo acaba ali. Só que nós sabemos que não, nós sabemos que ali não é o fim. Para quem crê em Deus, ali não é o fim. Quem não acredita em Deus, quem vive a vida como se ela nunca fosse terminar, quem vive como se nunca fosse morrer e não acredita em Deus, não vive as virtudes do Evangelho, não tem essa confiança, não celebra, não participa, enfim e tal. No dia que morrer é verdade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, acabou. Não tem mais nada, acabou, ficou ali. Por quê? Porque ele viveu a vida dele, ele viveu a vontade dele, ele viveu o que ele quis viver, ele vai receber o quê? Lógico, é óbvio, é inevitável, ele vai receber a recompensa dele. Acaba ali, a recompensa dele, finalizou ali. Então, para muitos sábios, a morte encerra tudo, porque não vive a realidade. Agora, para aqueles que creem, para aqueles que se esforçam para viver as virtudes do Evangelho, para aqueles que se esforçam de celebrar a sua fé, de acreditar na palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus, de deixar ela nos fortalecer, nos santificar, nos conduzir, nos dar força e esperança da vida eterna, também vai morrer um dia, é óbvio. O próprio Jesus morreu também, só que ele não vai receber a recompensa da sua vida, ele vai receber a recompensa da vida de quem? De Jesus. E qual é a recompensa da vida de Jesus? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre, porque eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem vive a sua vida, recebe a recompensa daquilo que viveu. Quem se esforça para viver a vida de Jesus, recebe a recompensa da vida eterna. Que bonito. A nossa fé ter essa confiança, essa esperança, dessa promessa que Deus é fiel, Ele há de cumprir. Vamos dar uma pausa para um cafezinho. Antes do café, vamos dar um salve aí, Michel, quem a gente conseguir saudar, que está presente conosco aí. Desde já, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação, pelo incentivo. Só Deus para recompensar vocês. A Soares mandou um vídeo aqui, ela pede pro senhor, pra gente colocar aqui. Vamos lá, Soares. Faz tempo que ela não manda o vídeo dela, né? Olha aí. Deixa eu ajeitar aqui pra quem tá na... Essa guerreira vencedora que é essa minha amiga Soares, só Deus sabe. Deixa eu ajeitar aqui pra quem tá em casa poder ver. Peraí, aí. Deixa eu jogar na tela aqui. Enquanto isso, você vai participando. Manda sua mensagem aí que já já a gente vai ler todo mundo que tá no YouTube aqui, né, padre? Participando Isso. com a gente. Exatamente, Aqui, com muito por carinho e exemplo, gratidão. Vamos pôr o áudio da Soares aí agora. Aí, Soares, tá pago, viu? Não tá não, que não tá saindo som. Peraí, Soares. Daqui a pouco a gente volta com o vídeo da Soares, que não tá saindo som aqui pra nós, Soares. Espera aí que a gente vai ajeitar aqui. Eu vou entender o que aconteceu, por que que não tá saindo som. Mas você vai participando. Ah, achei por que não tá saindo som. E a imagem, o pessoal não vê só o som ou não vê a imagem também? Vê a imagem também. Deixa eu ver agora se vai, Soares. Bom dia, tudo bem? Então, bom dia e a benção, Padre Marcos. Deus abençoe sua vida. Eu tô passando aqui para falar um bom dia para vocês, da Rádio Santa Rita, para todos que estão ouvindo, e falar pro Padre Marcos. Ele sabe que a gente tem uma conexão assim de Deus mesmo. Tava lá eu no hospital para fazer um exame, mas eu tava muito, porque um exame, quando fala mexer na cabeça, você já fica apavorado. Porque quando alguém vai lá e corta no seu rim, legal, é no rim, mas mexer aqui dentro, cara, aquele monte de fiozinho, como se fosse uma instalação de um telefone, aquele fiozinho que vinha antigamente, aquele monte de fiozinho. Então eu fico apavorada quando mexe aqui. Aí eu e o Padre Marcos temos uma conexão assim tão grande que eu falo, Senhor Deus, através de Deus, Ele tem assim me ajudado de uma maneira que eu não tenho palavra para agradecer. Aí tô lá naquela, sabe, apavorada, passei uma mensagem para ele. Acabei de passar a mensagem para ele, o médico me chamou. E eu fiz meu exame. E o doutor demora muito, ele de 15 minutos a meia hora. Eu ali agoniada para fazer o exame. Daqui a pouco
ele bateu na minha perna. Acorda. Eu falei, é piada. Tô de volta, uhul! Tô de volta. E já mandei mensagem pra ele na hora, tá tudo bem, já foi. E eu fico assim pensando, caramba, meu, às vezes a gente passa pela vida e vai falar, nossa, agradecer depois que as pessoas não estão entre a gente. E eu quero agradecer em vida e homenagear você sempre. Agradecer por tudo que você tem feito na minha vida, na minha família, na minha cabeça. Glória a Deus pela sua vida. Bom dia, Padre Marcos. Bom dia, obrigado pelas boas palavras, que testemunho bonito. Deus seja louvado, obrigado. Por isso que eu falo, você é uma guerreira vencedora, minha amiga. Deus vai continuar te abençoando, te fortalecendo. É uma vitória atrás da outra e assim, fruto da sua fé. Muito obrigado pelas boas palavras, por tudo, viu? Vamos lá, o pessoal participando, mandando mensagem aqui pra gente. Cleide Marconi, sua bênção, Padre Marcos. Eu acordada desde as 3 da madrugada, trabalhando, graças a Deus. Aí, a Que mensagem bom, da o Cleide. trabalho dignifica o homem. O Marcelo também tá dando bom dia. Bom dia, Marcelo, sua bênção, Padre. A Rosângela Leme também, bom dia, sua bênção. Luiz Carlos Souza, paz e bem, sua bênção, Padre Marcos. Edna Gabriel, bom dia. Henrique Pereira Lima também. Quem mais? A Vilma Romualdo, bom dia a todos, sua bênção, Padre Marcos. Bom dia, meu... Ah, o Padre Wittenberg com a gente Olha aqui. aí, meu irmão Padre e Guti amigo, esteve Padre aqui Guti. celebrando a missa ontem também Muito com a obrigado gente. pela sua presença, meu querido. Bom dia, meu irmão no sacerdócio, Padre Marcos. Bom dia, Michel, e a todos os locutores, produtores, redatores e editores. Hoje, 25 de setembro, é o dia do rádio. É Olha isso aí, que benção. Parabéns a todos. Dia do rádio. Parabéns para todos nós, né? Esse veículo de comunicação que em tantas pessoas. Todo mundo fala que o rádio vai morrer e ele nunca morre. É que nem quando falaram que a igreja ia acabar. É assim. A Sandra Regina Souza, sua bênção, meu padre amigo. Graças e orações, estou bem. Minha Beijos, amiga a Sandra querida, Regina. está recuperando da cirurgia. Deus abençoe, querida amiga Sandra. A Soares mandou mensagem aqui também. Benção, Padre Marcos. Bom dia a todos. Bom dia, Michel. Eu fico bem apreensiva quando leio Apocalipse. Entre 20 e 24, aí eu sinto Jesus com a mão sobre mim. Deus é bom o tempo todo. Tá mandando aqui. A Inês Aparecida também. A Maria Luísa. O Luiz Carlos Souza. Paz e bem. Parabéns a todos os funcionários e colaboradores dessa linda Rádio Santa Rita de Cássia. Tamo junto, Luiz. Obrigado pela Obrigado, mensagem. Luiz Carlos. Deus lhe pague. A Cleusa também mandando bom dia, sua bênção. Bom dia. A Elza Garcia, bom dia, sua bênção. E a Luzia mandando bom dia, querido Padre Marcos. Um forte abraço. A mãe do Padre Alexandre. Olha só, lá de Sorocaba. Padre Alexandre, lembra do meu irmão e amigo? Que bom, dona Luzia. Que saudade da senhora. Logo, logo o padre aparece por aí de surpresa, viu? Que saudade. Um beijo, amo você bastantão. Que Deus te dê força e saúde sempre, minha querida. Vamos então para um cafezinho, voltamos logo, logo. Bora pro café. Fique em paz. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Danfer. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 2 da tarde e aos sábados às 10 da manhã. Domingo sem missa, semana sem graça. A missa é o culto mais sublime que oferecemos ao Senhor. Nós não vamos à missa somente para pedir, mas também para louvar, agradecer e adorar a Deus. Participe da Santa Missa aos domingos, 7h30, 11 e às 19 horas na Paróquia Santa Rita de Cássia. Rua São José do Campestre, 251 Jardim Danfer. Rádio Santa Rita de Cássia, em sintonia com você.
Rádio Santa Rita, o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um Pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Voltamos novamente com o nosso programa A Morte Não É Nada. Que Deus seja louvado pela vida de cada um. Que alegria você nos motivando, nos incentivando. Isso mesmo. Muito obrigado. Desse voto de atenção, de confiança, para que cada vez mais possamos, com a graça de Deus, estarmos fortes aqui na evangelização. Com a sua colaboração, chegamos muito mais longe. E Deus vai colocando pessoas que o algoritmo, que é o nosso grande inimigo, vai evitando de chegar. Não é o número exato que nós temos, mas sabemos que tem muita gente aí, através da Conexão Católica, no Brasil, no mundo, gente de outros países, gente de outros estados. E agora, pelo YouTube, é o que a gente vê mais visível, algumas pessoas que participam. Que Deus seja louvado pela vida de cada um. Vamos pegar aqui a palavra de Deus, Mateus, capítulo 11, versículo de 25 a 30. Esse evangelho bonito que eu gosto de meditar ele. Meu irmão, minha irmã, aqui na minha Bíblia está na página 1534. Mateus 11, de 25 a 30. Diz assim: em verdade eu vos digo, peguei errado aqui, peraí. Estou no versículo 11, é 25 a 30. Aqui. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquilo que eu falava até agora, quase agora, né? Deus revela aos pequeninos, os sábios deste mundo, que diz que tudo acaba com a morte, vai receber a sua recompensa, porque viveu a sua vida.
Os pequeninos que somos nós que procuramos abrir o coração à palavra de Deus, além de receber o consolo, como nós vimos aqui, nosso Senhor se revela aos simples, aos que abrem o coração ao seu amor. E essa alegre notícia: a vida nesse mundo é apenas uma etapa na nossa história e após isso segue outra. Durante esse tempo, que para muitos é breve ou longo, é o mistério da vida. Vovó, Michel, já não canso de falar isso, dia 10 de janeiro vai fazer 114 anos. 114 anos. E a gente vê a professora, essa semana eu fiz a exéquias de uma senhora de 99 anos. Então, da mesma forma, fiz a exéquias de um menino de 13 anos. Então, é o mistério da vida. Breve ou longa. Durante esse tempo na vida, nós devemos fazer todos os esforços possíveis para ter uma vida de qualidade, uma vida, como o próprio Jesus disse, vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, né? Então, uma vida abundante. Devemos nos esforçar por tornar o mundo mais belo. Mas porque somos mortais, quando nascemos, cada dia nos aproximamos mais e mais e mais da hora da morte corporal. E eis que chegará a hora de passar para uma outra margem da vida, a eternidade feliz. E aí, vinde a mim e eu vos aliviarei. Que bonito esse evangelho, eu estava meditando ele, meu irmão, minha irmã. Medita junto comigo, vê se você consegue imaginar isso. Jesus, depois de bendizer ao Pai, porque revelou as verdades aos pequeninos, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Não é verdade que a pessoa humana, muitas vezes chega aos seus últimos dias carregado de sofrimentos, carregados por doenças, por muita coisa que fazem sofrer. E aí, quando chega a sua hora de passar desse mundo para a eternidade, não tenha dúvida, ela é acolhida com toda a ternura por Deus Pai. Se nós que somos maus, a própria palavra diz, nós sabemos acolher bem aqueles que vão na nossa casa, nossos familiares, nossos amigos, até pessoas que a gente nem conhece, a gente é muito hospitaleiro, acolhe bem. Quanto mais acolhedor não deve ser nosso Deus, que ao acolher seus filhos, ele também os consola. Deus, além de nos acolher, meu irmão, minha irmã, ele nos alivia. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Alivia-nos de todo o cansaço e opressão, de todo sofrimento, de toda a dor. E eu tenho certeza que ele faz isso com aquele amor paterno, com aquele amor que só ele sabe ter. Um Deus que tem um amor pleno para nos receber na sua morada e na grandiosa festa entre os eleitos, junto com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos. E olha, isto dito assim, dessa forma por Jesus, com palavras tão humanas, tão próximas, tão cheias de consolo, falando da entrada no coração de Deus. Não temos outra linguagem pura para expressar a nossa gratidão, a não ser confiar, a não ser abrir o coração, querer que essa palavra se cumpra. Ainda que não entendamos, como uma criança que fica balbuciando suas primeiras palavras, utilizando palavras inspiradas, sei lá, por que ela vê, ainda que nós não entendamos a confiança, como nós acabamos de ver no livro de Apocalipse de São João, quando Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos e nunca mais haverá morte nem luto. O mundo antigo passa, é feito no mundo aquele que tem sede, darei de beber. Meu irmão, minha irmã, essas palavras hoje nos fortalecem, nos conduz. Essas palavras hoje nos chamam para uma realidade junto de Deus. Essa fonte da água viva,
essa palavra que nós acabamos de ter no coração, trazida da Sagrada Escritura, para nos consolar na dor. São palavras que, durante todas as gerações, alimentaram muitos na fé e nos alimentam hoje. E, sei lá, talvez você esteja aqui justamente para ouvir isso hoje. Você que esteja passando aí por um momento de sofrimento, sobretudo da perca de um familiar, de um amigo. Aproveite esse tempo, desse momento, dessa celebração, dessa meditação, e para colocar no coração essa esperança que talvez esteja aí um pouco adormecida por causa da dor. Olha, eu estava meditando, essa semana foi dia de muito funeral, viu, Michel? Essa semana teve, quando a gente vai preparado para uma, e teve uma que foi 3. O No padre, mesmo, o padre PH também. essa semana foi. Passada 3 também. Foi muito, né? Por todo dia praticamente. E cada funeral em que eu participo, eu sempre tenho uma reflexão comigo. Nós somos os simples, pequeninos e humildes de Deus. Será que a gente consegue ser isso? Será que você não consegue entender essa palavra? Será que você consegue imaginar pequenino e humilde de Deus, acolhendo, ao ponto de acolher a palavra de Deus que nos chega como boa nova, como uma vida a ser transformada? E aí, eu rezando sempre lá pelos irmãos, que fazendo a exéquia, pedindo esse Deus que é rico de misericórdia, que ele sempre estenda a mão e diga: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. E aí nosso Senhor nos convida a virmos a eles. Todos nós que estamos cansados, que precisamos de consolo, sobrecarregado, ele nos promete descanso em nossas almas. E olha, então, o momento de luto, quando a dor parece insuportável, eu vejo aqui essa promessa como um bálsamo para que cada um de nós, em nosso Senhor Jesus, reconheça nossas fraquezas, e ele nos envolve com seu amor e nos oferece consolo. Você percebeu que ele não promete a ausência do sofrimento. Ele não promete eliminar o sofrimento, não é isso. Mas ele promete que nos assegura que não estamos sozinhos. Ele caminha conosco, aliviando nossas dores, nossos cargos, nos dando força. É assim. Por isso que o amor de Deus é pessoal. E cada um tem o seu jeito de fazer a sua experiência. Ele se manifesta de modo geral, mas cada um tem uma experiência. Até seria interessante, de repente, se você quiser, coloca aí uma experiência que você teve do amor de Deus. Um momento que você sentiu que aquela dor foi tirada porque você sentiu a presença de Deus. Essa é a verdade daquele Deus que se habita no meio de nós. Ele assumindo a nossa carne, a nossa condição mortal. O Cristo que sofreu e morreu por nós é o mesmo que ressuscitou, vencendo a morte. Então, essa transformação que ele nos dá. Aqui, meu irmão, minha irmã, é uma verdade profunda que devemos abraçar. O nosso Deus, ele não está distante. Ele está presente em cada lágrima derramada, em cada dor que sentimos. E quando perdemos alguém querido, amado, alguém que nós convivemos, é lógico, o luto é uma realidade dolorosa para cada um, também cada um tem o seu jeito de vivenciá-lo, mas ao olharmos para a cruz, vemos um Deus que que entende a nossa dor, e esse nosso Senhor não é apenas um consolo teórico, mas é alguém que passou pelo que você está passando. É alguém que sentiu o que você está sentindo, sofreu o que você está sofrendo. É por isso que ele é a nossa esperança viva. Então, em meio à tristeza, nós podemos encontrar um refúgio em sua presença, na palavra de Deus, na Eucaristia. Ele nos convida a entregar nossas ansiedades, nossas angústias, nossa tristeza, nossa depressão, entregar tudo a ele, a permitir que o seu amor nos preencha, nos dê força. Portanto,
Sei lá, não sei se você consegue. Será que você não consegue lembrar das vezes em que sentiu o toque de Deus em sua vida? Quantas vezes que Ele nos sustentou em momentos de crise? Essas memórias, essas lembranças, elas vão se tornar âncoras no momento da dificuldade, no tempo da dificuldade, no tempo do sofrimento, da dor, porque vai nos lembrando como Deus está conosco e nunca nos abandona. Pelo contrário, nos fortalece, nos renova, nos dá outra esperança. Ele, que nada termina com a morte. Irmãos e irmãs, portanto, ao refletirmos sobre essas verdades, vamos nos motivar para que a graça de Deus sempre nos fortaleça. O amor de Deus manifestado em Jesus é a nossa luz nessa treva. Que possamos, então, compartilhar nossa esperança com aqueles que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que também estão sofrendo, seja a dor do luto, seja algum tipo de angústia, dor. Que a nossa oração, a nossa fé, a nossa paz seja uma nova criação prometida por Deus em nossa vida. E olha, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração. Essa promessa de Deus manifestada em Jesus Cristo seja sempre a nossa certeza, a nossa força. E termino reforçando a importância da Bíblia, não só no mês da Bíblia, mas a importância de ter a palavra de Deus como a nossa luz, como o nosso guia, como aquilo que nos fortalece. Ainda falta poucos dias aí para encerrar o mês da Bíblia. Eu sempre falo com o meu povo lá, vamos terminar esses dias bem intenso na palavra de Deus? Vamos meditar a palavra de Deus? Talvez aí pegue esses últimos dias, será que você não conseguiria, pelo menos, o Evangelho de Marcos? Eu falo, não é que eu estou puxando sardinha pro lado da minha brasa, não, né? Marcos é o nome mais bonito que existe no mundo, né? Não é isso, não. É que o Evangelho de Marcos, para nós que somos preguiçosos, para você que não tem muito hábito com a leitura, ele é o Evangelho mais curto, sabia? O Evangelho de Marcos é o Evangelho mais curto que tem. De repente você pegar o... Quer ver? Deixa eu ver aqui. São 16 capítulos, se eu não me engano. São 17 capítulos. Deixa eu ver aqui. Quantos capítulos tem o Evangelho de Marcos? Já te falam. É o evangelho mais curto. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. 16 capítulos. 16 capítulos o Evangelho de Marcos. 16 capítulos dá pra gente ler bem rapidinho, sim ou não? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que com 16 capítulos a gente consegue meditar bastante o Evangelho e a vida de Jesus. Aí você coloca assim na sua mente, assim, ó, você lê um capítulo, vai lendo. Quando entrar uma palavra da sua mente, você para, reza, agradeça e leia ele com a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Pode ter certeza, viu? Se você fizer isso, você vai terminar como aquele centurião que olha assim e fala: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Porque o que Marcos procura responder é justamente isso. Procura nos ensinar quem é Jesus, numa linguagem simples, numa linguagem poderosa, numa linguagem bem acessível a cada um de nós. Então, quem sabe, será que você não conseguiria ler o Evangelho de Marcos nesses últimos dias do mês da Bíblia? Vamos fazer esse compromisso? Vamos fazer esse compromisso com a palavra de Deus? Vamos lá? Então, coragem, viu? Que Deus nos dê essa abertura da mesma forma que queremos abrir o seu coração para a graça de Deus. E vamos acender a nossa vela, Michel, pedir que Deus nos dê a luz da vida eterna aos nossos parentes e amigos queridos,
Quero agradecer a Deus a presença de cada um de vocês. Muitos ainda não foram citados, né? Tá aí a Maria de Fátima Costa diz: meu paizinho faleceu há 3 meses e posso afirmar que se não fosse a minha fé e a esperança de quem encontrei na eternidade, acho que seria muito mais difícil. Não tenho dúvida disso, Maria de Fátima. Que Deus seja o consolo e a força na sua vida. Também a Bernadette, bom dia. A Cleusa Lima, Cleusa Maria Lima, Deus te abençoe. A Maria de Fátima Costa, Soares, faltou o pão de queijo na próxima quinta. A Jerusa vai passar para você. Olha aí a promessa aí, Michel. Pão de queijo na próxima quinta. Elza Garcia, Paulo Leme, Lília Carvalho. Bom dia, Lília. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, um destaque especial da Luzia, a mamãe do Padre Alexandre, que esteve conosco hoje. Que alegria. Deus seja louvado. Obrigado pela presença. Vamos pedir que o Divino Espírito Santo mande um raio de luz para consolar, iluminar, fortalecer a vida de todos que choram entristecido pela dor do espírito da separação. Que o Divino Espírito Santo ilumine e proteja, trazendo saúde, alegria e paz no coração. Rezemos todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Deus seja louvado pela vida de cada um. Aonde chegar esse vídeo, esse programa, essas passagens. Chega também a bênção de Deus em sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, até a próxima quinta-feira. Fique em paz.